eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. É um estudo. Se alguém quiser anotar, a gente vai ler bastante hoje. Começa abrindo a sua Bíblia no Salmo 1. Sabe, irmãos, quando eu me casei eu tinha 23 anos. Era uma menina ainda, muito jovem, muito inexperiente. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo. E a gente vai entendendo mais. A vida segue o seu curso. E no reino de Deus não é diferente. Quando nós nos convertemos, quando nós chegamos na igreja, a gente é de um jeito. Só que a gente não pode permanecer do mesmo jeito o tempo todo. É verdade. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E a gente tem que dar frutos. E esse é o tema da palavra de hoje. É dando frutos hoje. Porque não tem mais tempo, irmãos. Meu marido fala assim, ele brinca comigo, ele fala que eu sou muito apocalíptica. Porque com todo mundo, o tempo todo eu tô falando, gente, Jesus está voltando, não dá tempo, não, vai dar tempo. Eu acho que eu não vou ver meu filho na faculdade, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí às vezes eu falo comigo, você é muito apocalíptica, mas é verdade, Jesus está voltando. Então o tempo de dar frutos é hoje. Quem achou, por favor, Salmo 1. Hoje a gente vai ter 2 textos base, tá? O primeiro é o Salmo 1, porque por uma planta dar frutos, primeiro ela é uma semente, aí ela é plantada, ela vai crescer, vai ter o tempo do seu amadurecimento até chegar no momento do fruto. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, quando a gente chega na igreja, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, quando a gente começa a entender o que Deus tem para nós, à medida que a gente vai caminhando, a gente é como uma árvore, a gente é como uma planta. E aí, o versículo 1 e 2, ele nos mostra o seguinte: o lugar onde você escolher firmar suas raízes vai mostrar que tipo de planta você é. Porque o homem que não anda no conselho dos ímpios e que acha o seu prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que significa isso? É uma árvore que aprofunda suas raízes em um lugar onde ela vai ter fruto, no lugar onde ela vai ter água. E a água é uma das coisas que uma planta precisa para sobreviver. Então o primeiro questionamento que a gente deve fazer hoje é: onde nós estamos firmando as nossas raízes? É num solo bom ou é num solo ruim? Porque na terra é onde se encontram os nutrientes que uma planta precisa para crescer. Então a gente tem que se questionar isso. Quem são as pessoas que nós temos escolhido para fazer parte das nossas vidas? Quem são as pessoas que nós temos escolhido para abrir o nosso coração, para falar dos nossos planos, dos nossos sonhos? São pessoas que têm discernimento da palavra de Deus para poder nos aconselhar dentro do que Deus espera? Ou são pessoas que vão nos dar conselhos baseados no que o mundo diz que é bom, no que o mundo diz que é certo? Se os seus amigos são pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra de Deus, pode ter certeza, os conselhos dele não vão ser conselhos de sabedoria. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos da sabedoria, mas conselhos de pessoas que têm entendimento da palavra de Deus. Amém. O versículo 3. Quando vierem, o versículo 3, ele quer nos dizer o quê? Quando vierem procurar fruto em você, vão encontrar. Tudo que você fizer vai prosperar. É o que o pastor estava falando aqui. É no emprego? É a faculdade? Você quer fazer uma faculdade? Seu coração está nisso? Você vai prosperar. Você quer subir de cargo na empresa? Você quer galgar lá um lugar melhor? De repente fazer uma prova para poder subir de cargo? Você vai prosperar. Amém.
Versículo 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você vai frutificar em tudo quanto você fizer. Versículos 4 e 5. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios são como a moinha. Eles vão e vêm, sem objetivo e sem constância. Nós que conhecemos a Cristo sabemos o que é que nós estamos aqui, sabemos para onde nós vamos, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Infelizmente, as pessoas que não conhecem a Cristo não têm uma vida constante, não têm um objetivo. A vida deles é levada pelo vento. E aí, eu vou correr um pouquinho, porque eu sei que hoje é quarta-feira, já é metade da semana, está todo mundo cansado, então eu vou me esforçar para a gente terminar hoje. Passamos do estágio de planta, de semente de planta. A semente foi germinada, a semente cresceu. Agora nós somos uma planta. Vamos para o segundo texto base de hoje. Lucas, capítulo 13. Por favor, abra sua Bíblia. Não fecha não, tá? Deixa ela aberta para a gente poder dar uma passeada aqui. Com Salmo 1 você aprendeu como ser uma árvore que vai dar, uma árvore propensa a dar frutos, uma árvore que tem raízes firmes em solo bom, em solo fértil. Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ocupando inutilmente a terra? E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Mostrou uma figueira 3 anos que não dava nenhum fruto. 3 anos já é o tempo de dar figos. Morei em Belo Horizonte, eu sou da cidade de Belo Horizonte, lá, aqui os paulistas chamam de roça grande. A minha casa sempre teve um quintal muito grande com todo tipo de fruta. E tinha um pé de figo. E o pé de figo, com mais ou menos 1 ano, ele já dá figo. Ele já começa a dar. Eles começam pequenininhos, meadinhos, depois vai desenvolvendo. E aí, que esse homem tinha uma figueira plantada, uma figueira que não dava figo. E ele falou: para que serve essa árvore aqui? Corta, manda queimar. Não serve para nada, irmão. Uma árvore frutífera que não dá fruto não serve para nada. Todo cristão precisa frutificar. Nós precisamos frutificar. A gente ouve isso desde sempre, desde que a gente se converte. Mas o que é dar fruto? Alguém já parou para pensar? O que é dar fruto? Frutificar é crescer, é amadurecer espiritualmente, é aplicar a palavra de Deus à nossa vida diária. Não ter a Bíblia apenas como um livro de história, mas é saber como aplicar os mandamentos de Deus no nosso dia a dia. Frutificar é tudo que reflete uma vida cristã firme e constante. Raiz firmada. Não é ser levado pelo vento. Um dia eu estou aqui na igreja, um dia eu amo a Deus, um dia eu louvo. Aí no outro dia eu já tive um problema, eu não estou tão bem assim, então eu não vou louvar. Ah não, hoje eu acordei de mau humor, então eu não vou falar de Deus para ninguém. Vai ficar na minha. A ciência nos diz que uma planta precisa de 3 coisas para poder crescer: água, luz e calor. Agora eu não preciso de você abrir não, e eu vou mostrar para você. Se nós somos plantas e a gente precisa, teoricamente, de água, luz e calor, a gente precisa de quê? Água. A água na Bíblia, muitas vezes o Espírito Santo é descrito na Bíblia como muitas águas. E aí lá no Salmo 1, que fala que
será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, se a água representa o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que nós, como uma plantinha do Senhor, precisamos é do quê? O Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Lá em Jó, capítulo 14, 7 a 9, não precisa abrir, fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para crescer, para amadurecer e para frutificar. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, o que ele falou para ela? Se você conhecesse, se você soubesse com quem você está falando, você não ia mais precisar tirar água desse poço, porque essa água aqui vai fazer você ter sede de novo. Mas eu posso fazer. Se você me conhecer, você vai saber, vai brotar de você rios de águas vivas, fluirão do seu ventre. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Segunda coisa que uma plantinha precisa para poder se desenvolver é luz. O Salmo 119. O Salmo 119, versículo 105, fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Nós precisamos viver a luz da palavra. A palavra de Deus é nosso manual de regra e prática, irmãos. Muita gente ainda não entendeu isso. É verdade. Muita gente ainda não entendeu a importância. Irmãos, aqui na Bíblia existe conselho para tudo. Para todas as áreas da sua vida tem conselho na Bíblia. Para os seus negócios, para o seu casamento, para a sua vida em família, para você criar os seus filhos, para você lidar com as pessoas ao seu redor. Tem conselho para os líderes, tem conselho para os liderados. Basta você querer, procurar e buscar. Isso é uma coisa tão fundamental na vida de todo cristão, irmãos, que é ler a Bíblia. E tem gente que ainda hoje só conhece a Bíblia que é pregada nos cultos das igrejas. Ele abre a Bíblia dentro da igreja e quando chega em casa não sabe nem aonde que ela está. Dá na hora de ir para a igreja, meu Deus, onde que está a minha Bíblia? Nossa, não sei, domingo passado foi a última vez que eu peguei nela. Irmãos, não pode ser assim. Não pode. O terceiro item fundamental para uma planta crescer saudável: calor. E aí nós, como as plantinhas de Jesus, vamos lá no livro de Apocalipse 3,16, que fala assim, não precisa abrir não. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Depois você vai lá e dá uma olhadinha no livro de Apocalipse. Eu sei que é um livro difícil de entender e eu não quero fazer aqui um estudo escatológico. Eu nem tenho conhecimento para isso. Como se manter aquecido na presença de Deus, irmão? Diante desses tempos difíceis que nós temos vivido. Como manter o fogo, a chama acesa dentro do seu coração? Buscando a Deus. É muito fácil hoje em dia se distrair. Tem muita distração. Tem rede social, todo celular tem internet. As operadoras vendem pacote de internet barato. Às vezes eu fico observando. Eu ando muito de metrô, ando muito de ônibus. Gente, eu não sei, tem gente que não sei como consegue equilibrar. Uma vez eu vi uma menina, gente, sério mesmo. Ela não segurava em ninguém, ela estava em pé assim no metrô com o celular. Aí o metrô fazia assim, ela fazia assim. Vai digitando. Sem segurar em ninguém, ela estava se equilibrando. E o bendito do celular não sai da mão. Ninguém lê, ninguém faz nada. Se está esperando, o meu filho é um exemplo disso. Estou lutando para mudar. Se ele estiver esperando alguma coisa, está no consultório médico esperando entrar para ser atendido, não vai deixar mexer no celular. Então, as distrações, elas estão aí. Eu já falei isso aqui várias vezes. A tecnologia, as informações, hoje em dia são muito fáceis, muito acessíveis. E é muito fácil a gente se distrair. E não só com a tecnologia, é muito fácil a gente se distrair com a televisão, com o rádio,
com qualquer coisa. Então, hoje em dia, tem sido, para muitos cristãos, um desafio manter o fogo queimando dentro de si. Porque, irmãos, vou falar uma verdade aqui, não basta somente amar a Deus, é preciso se mover. É preciso se mover, é preciso vencer a preguiça. Todos os dias lá em casa, um dia que tem aula, a gente levanta 4h40. É o horário que o meu despertador toca. O meu é o primeiro, porque o do meu marido pode tocar que ele não acorda. Então eu acordo e aí eu vou chamando o resto. Maria levanta para trabalhar, vai eu levanto para ir para a escola. Irmãos, quando dá 10 horas da manhã, eu tô caindo de sono. Eu tô com sono. E eu tenho um filho só. E ele vai para a escola e às 4 horas que ele está na escola, eu tô livre. Eu não trabalho fora. Fora as minhas atividades de casa, que são muitas. Quem é dona de casa, independente de trabalhar fora ou não, sabe que sempre tem alguma coisa para fazer. É verdade. Para mim, manter o foco nas horas que eu estou sozinha é difícil. Tem hora que eu quero cochilar. Tem hora que eu quero sentar para ver um filme. Só que se eu não priorizar momentos com Deus, momentos de busca, eu posso falar com Deus lavando uma louça? Posso. Eu medito muito, eu converso muito com Deus enquanto eu estou lavando a louça. Enquanto eu estou no ponto do ônibus, esperando o ônibus passar. Mas eu preciso tirar tempo para Deus. Um tempo que é só dele, em que eu não estou fazendo mais nada. É assim que eu mantenho a chama. É assim, manter relacionamento. Quem é casado, quem namora, quem tem filho, quem se relaciona sabe. Você precisa tirar um tempo para estar com aquela pessoa, para conversar com ela, ou às vezes para nem fazer nada, só estar ali do lado dela. Então nós precisamos manter o calor no relacionamento com o Senhor. Nós precisamos cultivar a intimidade. Intimidade é aquele sentimento que você tem só com aquela pessoa, com mais ninguém. Isso eu falo só para ele. Para mais ninguém tem coragem de falar isso. Fala, Deus. Isso é que é a intimidade. E nós precisamos cultivar. Não adianta a gente pensar que você chegou na igreja, aceitou Jesus e se converteu e aí tudo vai funcionar perfeitamente. Você não vai precisar se esforçar, você não vai precisar fazer nada. Não é assim. Relacionamento tem que ser cultivado. Então nós temos que manter o calor, o fogo ardendo dentro de nós. Aí, irmãos, para mim poder fazer aqui esse estudo, eu fui pesquisar algumas coisas. Nós já fomos semente, já fomos planta, já caminhamos com o Senhor e agora chegou o tempo de frutificar. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu fui pesquisar, porque a palavra diz assim, tem uma parábola que Jesus conta que o joio foi plantado no meio do trigo. E eu nunca tinha visto uma planta de joio. Aí eu fui pesquisar como é que é o joio. Irmãos, o joio é igualzinho o trigo. A mesma coisa. É aquele raminho assim, compridinho. Não sei se alguém que já viu como é que é um trigo. O joio é igualzinho. Sabe quando que é que a gente percebe a diferença do joio para o trigo? Na hora de dar fruta. O joio não dá fruta. O trigo, ele cresce, ele amadurece, e aí quando chega o momento da colheita, de verde ele passa a ser aquela cor de palha. O joio não, ele continua verde. É por isso que quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele fala, não arranque o joio, porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. E essa é uma revelação muito grande. Porque você vai ser diferenciado no momento em que chegar a hora de colherem os seus frutos e você não der nenhum. Aí que você vai ser provado. Porque se você não der fruto, aí o dono da vinha vai falar com você. Vai te queimar. Porque você é uma árvore frutífera que não frutifica. A árvore que não frutifica não serve para nada. Então chegou o tempo de frutificar. A Bíblia tem inúmeras referências a fruto, semente, planta. A manifestação do Espírito Santo é
chamada de fruto, em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A frutificação leva tempo. Toda árvore tem um tempo certo de amadurecer. E até chegar nesse ponto, você vai ser podado. Isso é claro, se você tiver na dispensação do Espírito Santo, se você estiver disposto a conhecer a Deus na sua caminhada cristã, vai chegar um momento em que você vai ter que ser podado. É verdade. Porque uma planta que cresce solta, uma planta que nasce solta, ela vai nascer um galinho para um lado que não vai ser bom. Como eu falei, na minha casa tinha muitas plantas, muitas árvores. Vou dar um exemplo do pé de manga. A mangueira, se você não poda ela começa a dar fruto mais para a parte do tronco, assim, mais para baixo, e não nos galhos. E aí todo galho que se desvia, que vai crescendo para um lado, para o outro, se ele não for podado, ele vai desviar na seiva da planta. E aí não chega seiva suficiente lá no topo, que é aonde vai dar mais frutos. E aí, faltando essa seiva lá em cima, o fruto vai ser sempre muito miúdo, muito pequeno, vai ser pouco doce. Então a gente vai podando a planta, que é para ela poder crescer para o lugar certo, para a copa dela ficar mais ajustada, mais bonita de se ver. E essa poda muitas vezes dói. Muitas vezes Deus vai te pedir coisas que você não quer dar. Muitas vezes Deus vai te pedir que você entregue diante dele sentimentos. Vou usar o exemplo: de repente alguém começou a namorar, um jovem começou a namorar sem pedir direção de Deus. E aí você ama, que eu amo muito, meu bem. Mas e aí se Deus te pedir esse relacionamento, você falar: isso não é pra você, isso é uma poda, que vai doer. Verdade. Mas nós temos que estar dispostos a nos deixar ser podados pelo grande jardineiro. Porque ele sabe o lado certo para onde os nossos galhos devem pender. Ele sabe até onde a nossa copa pode chegar. Então, deixa Deus te podar, porque ainda que doa, é para o seu crescimento. Amém. É para você dar frutos. Uma outra coisa que pode acontecer. Aqui no versículo 6 de Lucas 13 fala assim, que esse homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Não era uma plantação de figos, era uma plantação de uvas. Quando Deus me deu essa palavra, eu não tinha prestado atenção nisso. E aí uma amiga me mandou um vídeo do David Leonardo, acho que algumas pessoas aqui conhecem, onde ele falava isso. Aí chamou a minha atenção, porque ele estava falando da figueirinha que estava se sentindo fora do seu lugar e tal. E aí eu comecei a prestar atenção e falei: realmente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes você vai ser chamado a frutificar em lugares inesperados. Se vocês me permitem usar o meu exemplo de novo, o pastor Samuel sabe da nossa história. Quando eu casei, eu vim morar aqui em São Paulo, eu morei aqui 3 anos. E aí quando meu filho nasceu, eu falei: eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero criar meu filho perto da avó, eu quero que meu filho sobe na árvore. E aí o pastor Samuel na época falou assim comigo: eu vejo vocês aqui. Eu falei: não, pastor, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui. Irmãos, eu não quis ser podada. Falei: eu vou embora, eu quero ir embora, vou embora. Fui embora para Belo Horizonte. Voltei para minha terra. E aí, quando eu cheguei lá, nós moramos lá por 5 anos. E foram 5 anos de muitas provas. Deus nos provou em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento, na nossa área financeira, na nossa área emocional. A gente só não passou fome porque a minha família não deixou. Isso é uma verdade. Foram tempos muito difíceis. E eu não saí de São Paulo. A primeira vez que eu vim morar aqui, eu falava com meu marido: gente, cidade feia.
Ainda fazia muito frio aqui, ainda era aquela São Paulo que chovia. Quando eu mudei pra cá, a primeira semana que eu mudei, o primeiro mês que eu morei aqui, choveu 12 dias seguidos. De verdade. Hoje em dia não tá mais assim, o tempo aqui já mudou muito, né? Choveu 12 dias seguidos. E Belo Horizonte é uma cidade que faz muito sol, muito calor, aquele céu azul. E eu falava pro meu marido, eu vou morrer de frio nesse lugar, eu não quero morar aqui. Eu não gosto de São Paulo, eu não vou sentir saudade daqui. Eu falei isso com ele no dia que a gente mudou daqui. Nunca foi uma vontade de mim morar aqui, eu não tinha vontade nem de conhecer essa cidade. Mas foi aqui que Deus me plantou para frutificar. Amém. Glória a Deus. Ele me mostrou que era um lugar inesperado, mas era aqui que Ele queria que eu estivesse. Foi aqui que Ele me chamou para dar frutos. Então a gente tem que ficar muito atento ao direcionamento de Deus para nós. O pastor da minha antiga igreja, quando eu me converti, ele costumava falar assim que Deus, Ele fala com a gente de muitas formas e muitas vezes Ele coloca placas de sinalização. Verdade. Às vezes é alguém que fala com você, às vezes é um versículo de um outdoor que você viu passar, um vídeo que você assistiu sem querer, e a gente tem que estar muito atento e cheio do Espírito Santo para Ele testificar e nos mostrar. A minha placa de sinalização foi ter casado com um paulista. Mas era um lugar inesperado. E por mais que eu não quisesse, era aqui que Ele queria que eu estivesse. Então fica atento, porque você pode ser chamado para frutificar em lugares inesperados. Amém. E uma outra coisa importante. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como do mundo também eu não sou. Então, você não vive numa bolha. Você não vive numa bolha. Às vezes você pensa assim, eu fui convidado para a festinha de aniversário do meu sobrinho, mas eu não vou não, porque lá todo mundo é ímpio, todo mundo ouve músicas que não agradam a Deus, todo mundo bebe, todo mundo fuma. Se você der um bom testemunho, você vai estar dando frutos ali, no meio de familiares que não são cristãos. Você vai estar dando frutos no meio de uma turma inteira de classe que não é cristã. Você vai estar dando frutos no seu trabalho, no escritório, com, 25 pessoas que não são cristãs. São lugares inesperados? Pode ser que sim. Você não foi chamado para viver na bolha. O próprio Jesus, pediu a Deus que não nos tirasse do mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui para fazer diferença. Amém. Para dar frutos. Glória a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, eu separei aqui alguns versículos que mostram alguns frutos alguns frutos que o Espírito produz em nós nessa caminhada. Primeiro fruto que eu coloquei aqui está em Romanos 6:22. Não precisa abrir, tá? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Então aqui fala do fruto da santificação. Nós somos libertos do pecado, nós não somos escravos do pecado. Porque antes a gente não tinha escolha. Mas Jesus morreu para que nós tivéssemos escolha. Então agora nós escolhemos pecar ou não. Fomos libertos. E nós nos tornando servos de Deus, nós nos santificamos para a vida eterna. Segundo fruto de justiça, 2 Coríntios 9, 10, 12. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Não, irmão, desculpa, eu estou confusa. Não é esse aqui. Peraí. Fruto material. Desculpa, 2 Coríntios 9, 10, 12. Fruto material. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Esse é um ponto sensível, né, para ser tocado, falar de dinheiro na igreja. Infelizmente, ainda é.
Irmãos, quando você chega aqui na igreja, sempre tem água para você beber. Você vai ao banheiro, tem um papel higiênico da melhor qualidade para você usar. Se tiver muito calor, tem um ar-condicionado para poder nos refrescar. A igreja está sempre limpa. Essa luz que está te iluminando, isso tudo tem valor financeiro. E o Senhor também quer frutificar em nós materialmente. O pastor falou aqui, foi até uma confirmação para mim. Irmãos, ser cristão não é sinônimo de ser miserável, ser pedinte, ser coitado. Ser cristão não é sinônimo de ocupar o pior cargo, de ser sempre o medíocre em tudo. Pelo contrário. Eu vou chegar nesse ponto. A nossa colheita, ela é cíclica. Porque Deus te dá, você semeia, você colhe e você passa adiante. E é um ciclo, porque quanto mais você dá, mais você vai colher. Eu vou chegar nesse ponto para falar mais sobre isso. Um dia eu estava conversando com o pastor Samuel e falando para ele de tantas bênçãos que Deus fez para nós, tantas coisas que ele fez para nós, inclusive financeiras, e ele falou assim, agora vocês estão entendendo a diferença entre pão e semente. O pão é para você, para sua família. A semente é para o outro, é para a igreja, é para você ajudar um irmão. Essa passagem, ela fala sobre as ofertas dos macedônios. Os macedônios eram muito pobres, mas eles semearam generosamente. E aí, o que está dizendo aqui na palavra? Aquele que dá a semente é o que semeia, que é o Senhor. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. É abundância. É abundância. Eu queria tanto que a igreja entendesse isso. Sempre que eu falo igreja, irmãos, não estou me referindo apenas à igreja resgate. Eu falo a igreja do Senhor espalhada no meio da terra. Eu queria tanto que a igreja entendesse isso. Que a casa do Senhor, o pastor Samuel, ele não quer e ele não precisa do seu dinheiro. Porque Deus é muito maior na vida dele. Ele pode colocar ele num lugar muito alto. Mas tudo aqui tem custo. Irmão, na sua casa, se você paga conta de água, de luz, de telefone, de celular, se você faz compra do mês, se você compra carne para colocar no seu freezer, a igreja do Senhor também precisa pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Se você não pode semear na igreja, se você não pode semear na vida do seu irmão, então tem alguma coisa errada. Porque é Ele que nos dá a semente. Então, se você não tem condição financeira de vir aqui dar uma oferta, chama alguém da liderança da igreja. Ô pastor, eu vou comprar um material de limpeza, vou ofertar um material de limpeza para a igreja. Ô pastor, vou dar aqui uma oferta aqui, eu só tenho R$10, eu fiquei com vergonha de pôr no envelope. Eu vou dar uma oferta aqui de R$5 para poder ajudar nas despesas da igreja, para poder ajudar a pagar a pessoa que limpa a igreja. Ô pastor, vou comprar um galão de água mineral, vou doar para a igreja. Se alguém vem até você e te pede uma ajuda, irmãos, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Que se você estiver nessa situação que você não tem nada, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque aqui na minha Bíblia está dizendo que quem me dá semente é o Senhor. Se eu estou em Cristo, Ele vai me dar sementes. Glória a Deus. Agora sim, mais um fruto de justiça. Toda disciplina, Hebreus 12:11, não precisa abrir. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Nós somos disciplinados por Deus. Porque assim como um pai disciplina o seu filho, porque ele quer que ele cresça, que ele seja um homem, uma mulher de caráter, com valores, né, uma pessoa direita, assim Deus também quer que nós cresçamos, que ele quer aperfeiçoar, moldar o nosso caráter. Porque como eu falei lá no princípio, a gente não pode chegar na igreja
e ser a mesma pessoa desde o dia que a gente se converte até o dia da volta de Cristo. Não tem condições, não tem possibilidade de ser assim. Para dar frutos, nós precisamos crescer e amadurecer. E é por isso que Deus nos disciplina. Ele nos disciplina para que nós sejamos continuamente moldados. Para que o nosso caráter seja continuamente moldado. E aí eu quero abrir um parênteses e falar da semente da fé, que não é propriamente um fruto descrito na Bíblia como tal, mas que é algo que a gente também tem que trazer aqui para a nossa realidade e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Lá em Lucas, capítulo 17, versículos 5, 6, diz assim. Não precisa abrir, tá, irmãos? Esse aqui eu vou, só para a gente poder agilizar mais um pouco. Capítulo 17 de Lucas, 5 e 6 diz assim. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A semente da mostarda, irmãos, é uma semente muito, muito, muito miúda. Ela é mais ou menos do tamanho da pontinha de uma caneta Bic. Só que o mais interessante é que Jesus não está dizendo aqui que a nossa fé deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele está dizendo aqui que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, no sentido de que ela deve ser eficiente e ela deve ser cultivada. Porque lá em Marcos 4, 30, 32, Jesus explica que o grão de mostarda, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes. Mas tendo sido semeada, cresce e faz a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então o que Jesus está dizendo aqui não é que a nossa fé deve ser pequena do tamanho de um grão de mostarda. Quer dizer que ela deve ser eficiente. E o que é uma fé eficiente? É uma fé que expulsa demônios, é uma fé que cura enfermos, é uma fé que, quando você fala de Jesus para as pessoas, a glória de Deus se reflete através das suas palavras e corações se quebrantam e pessoas se convertem aos pés de Jesus. Isso é uma fé eficiente. E uma fé que tem que ser cultivada. O que é cultivar a fé? Como que você cultiva a fé? Frequentando os cultos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, lendo a Bíblia, buscando a Deus, jejuando, orando. Essa é a semente da fé, que era um parênteses aqui que eu queria abrir no meio dos frutos aqui que a gente estava falando. Agora, ao mesmo tempo em que nós somos semeadores no reino de Deus, ao mesmo tempo que nós somos plantas, somos sementes, nós também somos semeadores. E como semeadores, o plantio ele tem 3 leis. A primeira lei do plantio. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, se você puder, no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 3. Diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as árvores a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa parábola aqui nos mostra quais são as 3 principais leis do plantio. O solo fértil, boas sementes e disposição para o trabalho. Uma semente que não é plantada num solo fértil, ela não vai
prevalecer. Quais são as sementes que você tem hoje para plantar? O que você tem hoje para oferecer? É uma pergunta retórica, não precisa responder, é só para você meditar no porque a Bíblia diz que, um exemplo, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Eu já falei isso aqui hoje. Se nós nos alimentarmos de lixo, entra aqui, vem para o coração, sai por aqui. O que você tem hoje para oferecer? Qual é o tipo de semente que você tem hoje para oferecer? O solo é fértil? O solo onde você está plantando é fértil? E disposição para o trabalho, que eu acho que é o mais importante. O que te move? O que te dá energia? Você tem estado disposto a trabalhar no reino de Deus? Irmãos, tem lugar para todo mundo dentro da igreja. É verdade. Não importa qual seja o seu dom, não importa qual seja o seu talento. Se você não tiver disposição, o seu lugar vai continuar vazio. Porque tem lugar para você trabalhar aqui. E nem sempre trabalhar está aqui na frente. Nem sempre trabalhar está no louvor. Nem sempre trabalhar é pregar a palavra. Tem muita coisa para fazer. Você tem tido disposição para isso? Disposição para trabalhar? Porque às vezes o seu chamado nem é ficar nos bastidores. Às vezes o seu chamado é ser um grande pregador, uma grande pregadora. Às vezes o seu chamado é estar aqui no louvor. Mas se você não tem disposição para estar nos bastidores, certamente você não vai ter disposição para estar atrás de um púlpito. É verdade. Eu não sou pastora, mas eu sei que o peso que uma liderança carrega é muito grande. A responsabilidade, e eu estou falando de líderes comprometidos com Deus, verdadeiramente comprometidos com a verdade de Cristo. A responsabilidade é muito grande. O fardo é muito pesado. A primeira vez que eu fui fazer uma abertura que o pastor Bidias me falou, eu fiquei com dor de barriga. Eu fiquei com dor de barriga. Meu marido é minha testemunha. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu falar uma vírgula fora, eu sei que eu vou pagar um preço muito alto. Porque a minha responsabilidade aqui é não me desviar em nada. É falar exatamente o que está na palavra. Porque aí daquele que acrescentar uma vírgula no que está aqui. Então você pensa comigo, se Deus vai te colocar num lugar mais alto, se você estando no lugar mais baixo, você não tem disposição para trabalhar, Ele não vai te chamar. Porque se para pouca responsabilidade você não se dispõe, para muita responsabilidade é que você não vai se dispor mesmo. É verdade. Então se você tem um dom, se você tem um chamado, se você realmente deseja trabalhar na obra de Deus, não pensa sempre em começar pelo lugar maior, pelo lugar que você acha que tem mais visibilidade. Esteja disposto a fazer pequenas coisas. E Deus vai te colocar num lugar mais alto. E Deus vai te levar para fazer uma coisa maior. Amém. E agora as 3 leis da colheita. Eu vou correr, irmãos. Primeira lei da colheita, ela é intransferível. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não precisa abrir. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ela é intransferível. O que você colher é seu. O que você plantar, o fruto é seu. Se você plantar contenda, porfia, briga, confusão, fofoca, mentira, é isso que você vai colher. Não tem como escapar. É verdade. Se você colher amor, se você colher verdade, se você colher justiça, é isso que você... Se você plantar amor, justiça, é isso que você vai colher. O fruto é intransferível, ele é seu. Então seja responsável com as sementes que você tem semeado por aí. Aqui, o irmão está te vendo, você pode ficar envergonhado, mas lá fora Deus está te vendo também. Na sua casa Deus está te vendo também. Verdade. A colheita é imutável. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9.
Não importa onde você esteja, você tem que frutificar. Esse versículo Lucas 13, de 6 a 9, foi o nosso texto base aqui. Não importa se você é uma figueira no meio da vinha, você tem que dar fruto. Tem que dar, irmãos, tem que dar. Porque senão você vai ser lançado no fogo. E a terceira lei da colheita, ela é inflexível. O que semeia pouco, vai colher pouco. 2 Coríntios 9,6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então, a terceira lei da colheita é que ela é inflexível. Não adianta você querer colher 100 por 1 se você não plantar o suficiente para isso. E aí, entra a parte da disposição. Se você está disposto, você vai colher, irmão. Verdade. Você vai colher. Deus vai te dar a semente. Se você estiver disposto, é Ele quem dá a semente ao sementeiro. Amém. E agora eu vou encerrar. Agora eu vou pedir para você abrir. O livro de João, capítulo 15. A videira e os ramos. Se você ainda não sabe, se você entendeu, mas ainda não sabe como dar frutos, eu vou te dar a chave agora. Agora você vai saber. Se você ainda não deu, você vai aprender agora como que você vai fazer para dar frutos. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Glória a Deus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aleluia. Amém, aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Fui pro Google de novo pesquisar como é que a gente fazia muda de videira. Muito fácil. Primeiro a gente pega um ramo assim de uns 15 centímetros, que vai ser a matriz. Aí a gente pega, faz um corte assim, de comprido, abre um buraquinho, e aí a gente vai pegar o ramo, colocar lá na matriz, dentro daquele buraquinho que a gente abriu. Vai passar uma fita lá, tipo um durex, mas não é bem um durex, não é alguma coisa própria lá para a agricultura. Vai passar lá, vai pegar aquela matriz e vai plantar. E aí aquele ramo vai brotar. O raminho, a varinha que a gente pôs lá, ela vai se alimentar da seiva daquela matriz. E aí é assim também que mistura duas espécies. De repente você tem uma uva que não é muito doce, você pega a matriz de uma uva doce. Aí você bota a varinha lá e vai nascer uma uva híbrida, que de repente ela é grande, mas não é doce, mas a matriz é doce, aí ela vai ser uma muda grande e doce. É assim que a gente faz muda de videira. Fui pesquisar lá no Google, porque eu nunca tinha visto. Então, se você não sabe por onde começar para poder dar frutos no reino de Deus, você tem que estar enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Você tem que se alimentar da seiva, da matriz, da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Porque sem Ele, ninguém dá fruto. Verdade. Ele falou aqui: todo ramo que estando em mim não der fruto vai ser cortado. Aquele que dá fruto vai ser limpo para produzir mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, sem ele, irmãos, você não vai sair do lugar. Você vai ser o mesmo. Vai se converter, vai chegar na igreja, vai passar os anos, Jesus vai voltar e você vai ser a mesma pessoa. Meu Deus. Mas a Bíblia é muito clara. Se você insistir e permanecer como uma árvore não frutífera, você vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Então, o segredo é estar em Cristo. Amém. O segredo é se alimentar dessa palavra aqui. Glória a Deus. O segredo é buscar a vontade de Deus para a sua vida. Meu Deus. O segredo é estar em jejum, é estar em oração. O segredo é buscar a face do Senhor. O segredo é não arredar o seu pé da presença de Deus. Por quê? Com licença, marido, vou ser novamente apocalíptica. Jesus está voltando. Não há tempo. Se você quer dar frutos, comece hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. E quando Jesus, naquele grande dia, vier colher de você, ele vai encontrar fruto em você. Você não vai ser joio, você vai ser trigo. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. E que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.